A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Quais são as principais lições deixadas por este livro? Quando a gente vê a capa e lê esse título, passa aquela ideia, pelo menos eu tive a impressão de que, nossa, lendo esse livro eu vou aprender a não ligar para mais nada. Mas não é bem isso. A ideia principal que o autor quer dizer aqui não é exatamente com que ele não quer te ensinar a não ligar para mais nada. Ele quer sim que você perceba que você está ligando para um monte de coisa pequena, né? Que você está gastando sua energia, está focando num monte de coisa que não é importante. E que você deve, então, focar naquilo que é essencial. Não é não ligar para nada, mas ligar para o que é realmente importante. É um livro que eu já li, já deve ter mais ou menos uns 2 anos, mas eu tenho achado ele tão atual dentro de tudo que eu tenho visto nas redes sociais, dessa questão que eu já falei aqui, eu tenho até vídeo sobre isso, da positividade tóxica, dessa questão dessa felicidade, dessa utopia. E assim, esse livro, ele vem para falar justamente disso. É um livro de autoajuda? Sim. Mas é um livro de autoajuda que não vai defender essa questão do pensamento positivo a todo custo, né? Essa questão desse otimismo exagerado. Não. Pelo contrário, ele traz a ideia de que coisas ruins vão acontecer. Você pode errar. É um momento que eu acho tão relevante da gente falar sobre isso, tão relevante, ele traz milhares de insights. E a principal é essa: desapegue de tudo que não é importante, desapegue dessas pequenas coisas que estão aí te preocupando e foque naquilo que realmente importa para você. Pare de se preocupar com a forma como a sociedade está te vendo. Pare de comparar a sua vida com o outro. Viva de forma real, viva de forma consciente. Esse pensamento positivo a todo custo, esse pensamento positivo exagerado, ele não é uma solução, ele é uma fuga, né? Ele é uma fuga da vida, uma fuga daquilo que realmente está acontecendo. Lógico que você tem que olhar para aquilo que é importante, lógico que você tem que olhar para aquilo que você conquistou, só que é muito mais do que isso, é aceitar suas vulnerabilidades. E aqui eu também não posso deixar de citar um TED que é muito conhecido, eu também já indiquei em todas as minhas redes sociais, mas eu tenho que ressaltar que é o poder da vulnerabilidade. É um TED que ele é importante para liderança, ele é importante para relacionamentos, ele é importante para a vida como um todo. E a ideia que o autor traz também, assim, aceitar a sua vulnerabilidade, aceitar o erro, aceitar que você e todo mundo é normal, que não existe isso, né? Não existe essa figura aí que algumas pessoas estão pregando. E voltando para essa corrente da alegria que está presente nas redes sociais, o que a gente vê quando a gente pega o celular, quando a gente conversa com amigos, né? Quando a gente ali conecta, o que você vê? Você vê aquela pessoa com a produtividade lá no alto, você vê a pessoa com aquele corpo perfeito, você vê o carro tal, a viagem tal. E aí, o problema disso é que o nosso natural é começar a entender que aquilo é valor nosso. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é. Aqueles ali não são os seus valores, por isso que é importante o autoconhecimento. Eu tenho também vídeo que fala de valor, né? Então, uma outra lição que o livro traz é: quais são os seus valores? Será que isso é mesmo o seu valor ou é valor do outro que você está transportando para a sua vida, né? Vivendo ali de acordo, condicionando a sua felicidade com o carro de fulano, com aquela viagem que o outro fez, com o corpo que a fulana de tal tem. Será que você não está condicionando a sua vida, a sua felicidade a esses valores que, na verdade, nem são seus? E vocês mesmos podem dizer, quando a gente condiciona, ou quando a gente estabelece algo, né, condiciona a felicidade, estabelece ali aquele objetivo. E parece que quando eu alcançar aquilo, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. A sua felicidade às vezes dura, eu não posso dizer horas, porque é muito pouco, mas dias, né? Às vezes não chega nem a um mês. Ali você já se sente vazio de novo e já quer outra coisa, já está condicionando a outra coisa. Então, essa alegria, essa utopia aí que a gente vê nas redes sociais, elas só vão te confundir. É um livro muito ilustrativo, ele faz referência ali e contextualiza com todas as áreas da vida, e uma especialmente de relacionamentos, não só relacionamento afetuoso, mas também social. Então ele traz a ideia de que você não tem que basear o seu valor pelo que o outro está dizendo de você. Você não tem que basear o seu valor pelo padrão que o outro estabeleceu. Porque se você começa a focar no padrão que o outro estabeleceu, no que o outro está falando, no que o outro está fazendo, e se você ali em algum momento não se enxerga naquele padrão, você vai se achar inferior, né? Você vai se achar que você não tem valor nenhum. Simplesmente porque você baseou o seu valor no que está de fora, baseou o seu valor no que está do outro, né? Então,
Se o meu marido falar isso de mim, se meus amigos falarem isso de mim, eu vou me sentir uma pessoa de valor? Não, você não pode basear o que você é, você não pode basear a sua felicidade no que tá de fora, né? Nas pessoas à sua volta, nem de amigos, nem de mãe, nem de pai, não. É claro que eu entendo e a gente vive muito isso, que isso tem um peso, né? A gente tem, lógico, a gente é influenciado principalmente pelas pessoas que a gente gosta. Só que você não pode basear o seu valor nisso, né? Não pode. Essas pessoas são importantes? Sim, são importantes, mas elas não podem determinar o seu valor. Em alguns momentos você vai conseguir se valorizar independente do que o outro está falando. Você tem que ser a primeira pessoa a estar do seu lado. Gente, uma pausa rapidinha aqui neste vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, deixe o seu like. Isso faz uma diferença gigante para mim. Coisas ruins acontecem, você pode sofrer, você pode chorar, fulano sofre, fulano chora. Isso acontece com todo mundo, né? Basicamente, ele traz, né, uma expressão, não lembro se era exatamente essa, mas que pra mim ficou como essa, que é: escolha a sua batalha. Todo mundo está vivendo uma batalha. E eu lembro uma vez, foi muito interessante, que eu fui fazer um curso, e aí, dentro do banheiro, tinha uma frase assim colada, né? Em cada cabine tinha uma frase colada. E lá estava escrito assim: olha, seja gentil com o outro. Você não sabe a batalha que ele está lutando. E a verdade é essa. Tá todo mundo lutando uma batalha, né? Você não sabe. Muitas pessoas não mostram isso nas redes sociais, o bastidor, né? Ninguém sabe como é. Mas tá todo mundo lutando. Há uma batalha, tá todo mundo lutando a própria batalha. Você também vai ter que lutar. Agora, a ideia do livro, quando ele fala ligar o foda-se, né? Essa arte de ligar o foda-se é escolher a batalha que você vai lutar, escolher pagar o preço para aquilo que você quer. E o resto é resto, né? Vou pagar o preço, por exemplo, de ser promovido ou de passar num concurso. Ok? Qual que é o preço disso? Talvez o preço seja não sair toda sexta-feira ou não sair aos fins de semana ali que sua turma tá toda saindo. Talvez o preço seja acordar domingo um pouco mais cedo para poder estudar, para poder, sei lá, assistir uma aula. E é isso, né? E a sua vida é essa, e a sua batalha é essa. Você não tem que preocupar com o que o outro está pensando, com o que o outro... Ah, mas se o outro está pensando que eu estou fazendo isso e não vou ser aprovado, não interessa. Você tem que focar no que é importante. Sentar, fazer, estudar e dedicar para aquilo que é seu objetivo, para aquilo que você quer. Como eu trouxe, né? As coisas ruins vão acontecer e tem um percentual de coisas que acontecem que realmente não está no seu controle. Existe sim aquele percentual que é muito grande, que está no seu controle. Inclusive ele frisa a ideia que eu defendo muito da autorresponsabilidade, né? Então, eu sou responsável, eu não vou só sentar, esperar e mentalizar que isso vai acontecer, né? Então, não, traz a ideia da autorresponsabilidade, um tema que eu abordo muito aqui, da regra 10-90, que eu tenho um vídeo muito interessante, vou deixar aqui se vocês quiserem assistir. Traz isso, um percentual, essa regra 10-90, 10%. Aquilo que não está no meu controle, mas os 90% eu decido. Então, como eu vou viver mesmo com problemas? Apesar dos meus problemas, como eu vou viver, né? Decidindo pagar o preço. Eu citei o preço do concurso público, mas às vezes decidindo pagar o preço de um relacionamento, né? Hoje as pessoas muitas vezes fogem do relacionamento. Então, eu vou decidir pagar esse preço. Então, como eu vou viver? Como eu vou viver? Isso depende de você, né? Isso está no seu controle. Você tem que fazer da melhor forma e não ficar aí, ao invés de focar naquilo que depende de você, naquilo que você quer, ficar focando no que está de fora e dispersando toda a sua energia naquilo que está fora, né? Além de você, no outro. Para fechar, tem 2 pontos que eu não posso deixar de falar. Um é um comportamento muito relevante que eu acho que a maioria das pessoas tem e elas não percebem. É o que eles chamam de comportamento arrogante. Arrogante, muita gente fala: eu não sou, eu não sou, eu não sou. Será mesmo que você não é? Será mesmo que você não é arrogante? O que é, né, a essência? O que é esse ser arrogante? Será que você fica pensando: ai, o que será que fulano está falando de mim? Ai, fulano deveria ter me dado satisfação disso, né? O que será que ele vai pensar se eu fizer isso? O que será que estão ali comentando? Ah, isso que aconteceu comigo foi porque fulano e fulano desejaram isso pra mim. Essa é uma mensagem que eu não podia deixar de passar para você avaliar se você não está sendo, né? Não. Essa é uma mensagem que eu não podia deixar de compartilhar com vocês, para você avaliar, será que eu estou sendo arrogante e nem percebo? E o outro ponto que ele deixa muito claro é: não esteja sempre certo, né? Não ache que você está sempre certo, seja um eterno aprendiz. Quando você tem essa ideia de que você está certo, você se fecha, você fica ali naquela casinha, você deixa de aprender, você deixa de crescer. Essa é uma das lições que eu não podia deixar de compartilhar para você avaliar se você está sendo arrogante
arrogante, muitas vezes você não percebe, mas eu tenho certeza que você está sendo arrogante. E o outro ponto, essa outra lição muito importante também é: não esteja sempre certo, né? E esse não esteja sempre certo é: não ache que você está sempre certo. Seja um eterno aprendiz. É a ideia desse aprendizado interminável. Porque quando você acha que você está certo, você se fecha, você fica naquela casinha, você não se abre. E a gente deve aprender com todo mundo. Quando você não se abre, qual é a tendência? Ficar na sua zona de conforto. Se você fica na sua zona de conforto, você não evolui, você não erra. Não, né? Dificilmente você vai errar. É assim, eu digo, vai errar por estar na zona de conforto, mas não vai ter aquele erro ali, aquele erro que todo mundo vai perceber. Só que as pessoas esquecem que é no erro que a gente aprende, né? Que quando você erra, você pode estar abrindo portas para milhares de oportunidades. Muito mais portas se abrem através do erro do que através do acerto. Então é isso, não faz sentido nenhum buscar uma vida sem propósito, sem desafio. Pare de perseguir coisinhas e foque no que realmente é essencial. E sempre tenha em mente uma reflexão. No momento que você estiver percebendo, você se perdeu e está focando em um monte de coisinha, faça essa reflexão. Se hoje fosse meu último dia, valeria a pena estar me importando com isso? Valeria a pena focar, gastar a minha energia, o meu tempo com isso?